Que grande privilégio, meus irmãos, estarmos aqui no canal E Família, continuando o estudo da lição da Escola Sabatina, a Palavra de Deus. Hoje é 18 de janeiro e o tema que estamos estudando, seus testemunhos são fiéis. Já temos aprendido muito nessa semana e louvamos e bendizemos o nome de Deus por essa experiência maravilhosa. Se una a nós todos os dias nesse estudo, em espírito de oração, lendo os textos, fazendo suas anotações, que a sua vida será ricamente abençoada. Assim, para darmos início ao estudo dessa quinta-feira, vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco. Querido e bom Deus, em Tua presença nos encontramos, que o Santo e Bom Espírito nos dirija de maneira profunda em todos os ensinos que Tu tens para nós nesse estudo. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus te oramos. Amém. E o estudo desta quinta-feira, Seus Testemunhos São Fiéis, é iniciado pela pergunta número 5, que vai nos apresentar esse tema e já vai trazer para nós várias referências bíblicas. É importante a leitura no nosso estudo, em casa, na nossa devoção. A pergunta 5 diz assim: que fio condutor comum atravessa todos esses salmos? E é importante, como nós já dissemos, a leitura de todos eles. Mas para deixarmos aqui uma resposta sugerida no canal, nós destacamos o Salmo 19, versículo 7. E o Alexandre vai ler para nós agora. Então vamos à leitura. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Muito bem. Então, a partir dessa leitura, assim como de todas as outras referências bíblicas, nós podemos responder a pergunta: que fio condutor comum atravessa todas essas referências? A exaltação da lei de Deus. E o estudo começa nos orientando sobre o que significa testemunho. Né? É o título do estudo de hoje. Os seus testemunhos são fiéis. E a lição vai dizer que testemunho quer dizer lei. Refere-se ao corpo de leis e ordenanças com as quais o Senhor governa a vida religiosa e social do seu povo. Então, quando nós ouvimos essas expressões, né, testemunhos, decretos, nos salmos, isso significa que é a lei de Deus. Né? São um corpo de ordenanças em que Deus coloca para que seu povo viva bem. E a lição vai dizer ainda que essas leis são fiéis. Né? Temos a expressão aqui, no Salmo 93, verso 5, diz que elas são fidelíssimas, né? Que quer dizer da confiabilidade dessas leis. O estudo se aprofunda e não podemos nos esquecer que nessa semana nós estamos estudando o Senhor reina. E o reino de Deus foi nos apresentado como um reino de estabilidade. E o que mantém a estabilidade, além do próprio Deus, é a sua lei, os seus decretos, os seus testemunhos. O autor destaca aqui o seguinte: as leis de Deus são imutáveis e indestrutíveis. Isso assegura a estabilidade ao governo de Deus. É um governo seguro, reto, um governo sem crise, no qual eu e você podemos confiar. Nós que vivemos num mundo tão de instabilidade política, social, enfim, econômica, no governo de Deus, o reino de Deus é um reino de estabilidade porque tem leis que são indestrutíveis. Um outro aspecto a ser destacado que o caráter imutável da lei é uma referência ao caráter imutável de Deus. É um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de paz. E, em contrapartida, Deus espera de mim, de você, do povo da aliança, que confie nele e viva uma vida de obediência às suas leis. Essa compreensão é muito importante, especialmente no estudo de hoje, porque nós estamos no desfecho do estudo desse tema, que é o reino de Deus, como Deus reina. Né? Nós vimos sobre a criação, sobre o seu juízo, sobre a aliança e agora sobre as suas leis, né? As leis que regem os estatutos dessa aliança.
Então, nós somos chamados também, como o papai mencionou aí, a fidelidade a essas leis. Assim como Deus é fiel, não muda, seu caráter é imutável, ele espera também a nossa fidelidade. E isso em meio a um mundo de injustiça, em meio a um cenário que não é favorável à fidelidade. O papai trouxe até aqui no comentário dele, são diversas as situações que nós vivemos de injustiça, de sofrimento. A insegurança desse mundo contrasta com a segurança que nós encontramos em Deus. Então a lição caminha nesse sentido aqui para o final, dizendo que nada faz tropeçar os que guardam a lei de Deus. A lei de Deus é a segurança. E ela vai dizer que isso significa proteção e orientação divina na vida. Então tem um aspecto muito prático de ser fiel, de fazer parte da aliança de Deus, de ser fiel aos seus testemunhos, à sua lei. É a proteção divina. A lei de Deus é proteção, é segurança. Ela nos mantém a salvo dessas ciladas que o diabo coloca na nossa vida, no mundo, e da injustiça que há no mundo. Então, o aspecto importante que foi trabalhado hoje é sobre isso. Os testemunhos de Deus são proteção para os que pertencem à aliança. E essa segurança, essa paz de que nós estamos falando, né, Júnior? A lição ela vai nos dar o entendimento que ela não significa que nós não vamos ter provações, né? Não vamos passar por situações difíceis, mas que nós vamos ter a segurança do relacionamento que nós temos com Deus, da presença dele na nossa vida, da lei dele que nos protege, como nós falamos. Então, tudo isso vai nos dar essa paz, essa segurança, essa proteção, mesmo em meio às dificuldades, às provações.